Meus amigos, a situação é a seguinte. Dia 22 de dezembro estão sendo marcadas manifestações no Brasil inteiro para protestar contra os mandos e desmandos do STF. E como toda manifestação que é marcada para dar apoio ao governo do presidente Bolsonaro, aparecem os inteligentinhos, os especialistas para dizer: olha só, não façam essa manifestação não, vocês estão fazendo errado, vocês têm que me ouvir, eu que sei o que estou fazendo. Isso aí que vocês estão fazendo é besteira, é burrice. É só você me ouvir que vai dar tudo certo, tá bom? Pois é, sempre tem esse tipo de gente, sempre tem esse tipo de oportunista. E a pessoa que eu vou falar agora é um camarada chamado Fernando Melo, ou Fernando de Melo, sei lá, é um camarada aí que inclusive tem participação no Terça Livre e tem um canal no YouTube chamado Comunicação e Política. Enfim, vocês provavelmente sabem de quem que eu tô falando. Eu vou fazer diversas menções ao vídeo que ele fez, mas eu não vou colocar a imagem dele aqui no meu canal porque eu não tenho noção de como ele é pra esse negócio de dar strike. Eu não tenho intenção alguma de levar um strike e que o vídeo seja derrubado e o meu canal perca a relevância diante disso. Então eu vou apenas falar o que ele disse nos vídeos, vocês podem conferir o vídeo depois pra confirmar de que eu não tô manipulando, de que eu não tô alterando, eu tô pegando as palavras dele simplesmente, puramente comentando as palavras dele. Prestem atenção, eu preciso que vocês prestem bastante atenção e fiquem comigo até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre diversos pontos aqui do porquê que eu acho que esse Fernando Melo é um grande de um oportunista e tá manipulando vocês. Nos 3 minutos e 20 do vídeo dele, ele diz o seguinte: não vou fazer esse vídeo para tentar desanimar ninguém de ir para manifestação. E mais pro final do vídeo, no minuto 6 e 29, ele diz o seguinte: o que vocês acham de uma manifestação 3 dias antes do Natal e todo esse hype que a galera tá botando, o Brasil vai parar? O que vocês acham que vai acontecer quando vocês fizerem essa manifestação do dia 22? Então você percebe o teor claro e cristalino dele falando que é um erro você fazer essa manifestação, porque as pessoas estão esperando uma manifestação grandiosa, como foi aquela do impeachment da presidente Dilma, e caso isso não aconteça, isso pode acabar sendo um fiasco e pode acabar enfraquecendo o governo em vez de enaltecer. Essa é a grande estratégia, a grande sacada que o Fernando Melo tá colocando para desestimular você de ir nas manifestações do dia 22. Eu devo lembrar a vocês, no dia 26 de maio de 2019 foram feitas uma manifestação assim de uma escala consideravelmente grande, nenhuma manifestação é maior do que aquela lá do impeachment da Dilma, essa é a verdade, mas a gente consegue chegar perto, consegue fazer um número suficiente para mostrar o descontentamento da população com a classe política. No dia 26 de maio foi convocada em peso manifestações da maioria dos youtubers de direita, inclusive figuras da política estavam também convocando para essa manifestação do dia 26 de maio. Sabe quem deu uma de inteligentinho, de especialista, daquele cara que sabe o que tá dizendo? Sou eu que você tem que me ouvir. Você, povão, você não sabe o que você tá dizendo. Sabe quem foi o Fernando Melo de 26 de maio de 2019? Foi o MBL. Nesse dia 26 de maio de 2019, estávamos convocando manifestações para brigar por pautas como, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma administrativa. Na época, a gente não estava querendo que o COAF fosse transferido para o Ministério da Economia, que ele ficasse no Ministério da Justiça, mas mesmo assim o STF foi lá e colocou para o Ministério da Economia. Então, a gente estava discutindo sobre essas e outras pautas também no dia 26 de maio de 2019, e o MBL decidiu não aderir às manifestações porque achou que era um erro. Um mês depois, se eu não me engano, 2 meses, teve uma outra manifestação, eles foram lá e apoiaram. Quer dizer, o MBL e o Fernando Melo, não tô falando aqui que o Fernando Melo tem os mesmos valores que o MBL, e pra mim a MBL não tem nada de direito. Esse Fernando Melo, se ele diz que os valores conservadores que ele preza são verdadeiros, ele pode ser considerado um cara de direito, mas pra mim ele tá sendo um grande oportunista, tá fazendo burrice. A semelhança que você tem entre o Fernando Melo e o MBL é que eles são exatamente iguais a um esquerdista caviar, a um colunista da Folha de São Paulo, um colunista do jornal o Globo. Só que, obviamente, o Fernando Melo é o esquerda caviar da direita. É aquele cara que aponta o dedo pra você, ele te olha de cima assim, ó, com o nariz empinado e fala: você é burro, você não sabe o que você tá fazendo. É só você me escutar e fazer exatamente aquilo que eu tô dizendo, que aí você vai se dar bem. É aquele cara que é
pretensioso o suficiente para achar que tem as respostas de tudo, e o povo é muito idiota, o povo nunca sabe de nada. Isso não parece algo similar para você, algo que lhe parece assim, realmente eu já vi isso em algum lugar. É assim que o esquerdista age. O esquerdista, ele olha para aquele cara que não tem condição, que é pobre, tem uma família muito grande para sustentar e ganha um salário pequeno, ele olha assim e fala, pô, como é que esse cara vota no Bolsonaro? É a direita burra, é muito burra, esses pobres são muito burros. É assim que o esquerdista caviar olha. Ele quer que o pobre fique ali atendendo aos interesses dele enquanto ele finge que tá lutando pelo pobre. E em nenhum momento ele considera a sua opinião. É assim que eu vejo o Fernando Melo desestimular vocês a ir para a manifestação do dia 22. Ele tá dizendo basicamente que a vontade popular de uma parte da população é algo idiota e tá tentando desestimular você, falando que não tá tentando desestimular, meu Deus do céu. E eu chego agora numa parte do vídeo que eu acho muito mais grave do que você fazer esse oportunismo barato de manipular a opinião das pessoas a não irem para a manifestação do dia 22. No minuto 3 e 2 segundos, para ser mais preciso, ele fala o seguinte: não podemos combater o Bolsonaro. Ele, apesar dos pesares, é o cara que ainda está tentando fazer alguma coisa. As pessoas ainda estão entendendo dessa forma, que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa para o nosso bem. Então, essa primeira parte que eu li, não podemos combater o Bolsonaro. Ele, apesar dos pesares, é o cara que ainda está tentando fazer alguma coisa. É o Fernando Melo interpretando alguém que apoia e acredita no presidente Bolsonaro. Daí, em seguida, é a própria fala dele. As pessoas ainda estão entendendo dessa forma que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa para o nosso bem. Eu acho que ficou muito claro esse trecho. Ele está literalmente falando de que o Bolsonaro não está fazendo nada pelo nosso bem. Ele não está do nosso lado. Ele está governando para alguém que não é o povo brasileiro, que não é os seus eleitores. Esse é o teor da fala do Fernando Melo. No minuto 2 e 15 segundos, ele diz que o Bolsonaro se vendeu para o público como um candidato antissistema. Daí ele continua. É tudo uma progressão de pensamento aqui. No minuto 4 e 17 segundos, ele fala que não é possível casar a pauta pró-Bolsonaro e anti-STF, anti-Congresso Nacional, fazendo uma alusão aí às pautas do dia 22 de dezembro agora. E no minuto 5 e 54 segundos, ele diz o seguinte, e isso aqui eu tô transferindo literalmente as palavras dele para vocês. Abre aspas pro Fernando Melo. Vocês viram a chateação do Bolsonaro com o voto do Cássio, fecha aspas. Isso aí ele está se referindo ao voto do Cássio Nunes a respeito da vacinação compulsória que teve agora no STF. Você vê literalmente que é um militante anti-Bolsonaro. Ele não tá mais do lado do presidente Bolsonaro. Se ele tenta fazer parecer de que ele tá minimamente ainda com o Bolsonaro, eu sinceramente não acredito mais. Então vamos por partes. Essas declarações que eu mostrei aqui pra vocês do vídeo do Fernando Melo, elas falam por si só. Já deu pra perceber qual que é o teor aí do vídeo dele, qual que é a intenção dele ao tentar desestimular você para o dia 22. Mas ele fala ali no minuto 5:54, vocês viram a chateação do Bolsonaro com o voto do Cássio? Quer dizer, o Cássio Nunes votou para permitir que haja medidas cautelares contra as pessoas que se recusarem a tomar a vacina, mas esse poder foi dado apenas ao governo federal, de acordo com o voto do Cássio Nunes. O resto do STF todo deu os poderes para prefeitos e governadores. Cássio Nunes sabia que o presidente Bolsonaro não tinha intenção nenhuma de aplicar medidas restritivas contra a população, então ele foi lá e deu o poder apenas para o governo federal. E daí o Fernando Melo faz essa indagação. Vocês viram a chateação do Bolsonaro com o voto do Cássio? Ou ele tá tentando emplacar essa fake news de que o Cássio é a favor da vacinação compulsória por estados e municípios, por prefeitos e governadores, ou ele tá inventando algum xadrez 4D aí em cima desse voto do Cássio. O voto do Cássio foi muito claro. Ele deu o poder de medida restritiva apenas para o governo federal, porque ele sabia que o Bolsonaro não tinha intenção alguma de aplicar tais medidas. A outra declaração dele também, não é possível casar a pauta pró-Bolsonaro e anti-STF. E também que o Bolsonaro se vendeu como um candidato antissistema. Isso aqui, ele tenta manipular a sua cabeça de um jeito muito sórdido. Ele tenta fazer parecer de que o Bolsonaro fez campanha em 2018 falando que ia acabar com o sistema. Não tem mais democracia, não tem mais STF, não tem mais independência dos três poderes. Olha só que maluquice.
Ele se vendeu como um candidato antissistema. O que isso significa? Isso significa de que ele não iria ceder ao jogo sujo da velha política que é feito há décadas aqui nesse país. Vender ministérios em troca de apoio, deixar a corrupção rolando solta, continuar dando verba pública para a grande mídia não ficar o atacando. Seria muito simples a grande mídia parar de atacar o Bolsonaro, era só ele reaver ali a verba da grande mídia. Por que ele simplesmente não faz isso? Já que ele se vendeu como um candidato antissistema e o Fernando Melo deu a entender de que ele não tá sendo nada antissistema, por que ele não devolve o dinheiro da grande mídia, então, de publicidade? Por que ele assinou aquela MP que desobrigava as empresas a publicar os seus balancetes na folha impressa, dando aí rios e rios de dinheiros para esses jornais, meu Deus do céu? Como é que esse camarada tem coragem de dizer que não tem como casar a pauta pró-Bolsonaro e anti-STF? Ou ele tá querendo colar uma ideia de que a galera que tá indo protestar no dia 22 quer que o STF seja fechado, a mesma ladainha que foi usada pelo MBL lá na manifestação de 26 de maio de 2019. Eles estavam tentando fazer emplacar de que a manifestação que estava sendo convocada era para fechar o Congresso Nacional, era para fechar o STF e dar poderes de monarquista imperial para o presidente Bolsonaro. Esse foi o teor das críticas do MBL lá no dia 26. Quando ele tá falando aqui que você não pode casar a pauta pró-Bolsonaro e anti-STF, ele tá querendo dizer o quê? As pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro não podem discordar das ações que o STF tem tomado. O presidente Bolsonaro, na sua live, mostrou literalmente o descontentamento dele com a decisão do STF de dar poderes aos estados e municípios para aplicar as medidas restritivas, desconsiderando completamente a opinião do governo federal. Ele mostrou ali que ele votou com o Cássio, o único que votou com o presidente Bolsonaro. Mas não, você não pode casar as pautas pró-Bolsonaro e STF. Ele dá aquele risinho de canto assim. Poxa, gente, vamos fazer as coisas certas, né? Esse Fernando Melo, nunca ouviu falar muito a respeito dele, sempre pegava trechos aleatórios de alguém que postava alguma coisa no Twitter, e um dia eu vi, por exemplo, 2 posts estranhíssimos dele. Um, que ele tá cabeludão assim, falando que o voto dele ia ser no Amoedo, que o cara tem que votar no Amoedo, que não sei o que. Um outro post dele falando muito mal do presidente Bolsonaro, na época lá que o presidente Bolsonaro não era nem candidato, falando muito mal dele, falando que ele era... xingando ele de alguma coisa lá, não lembro quais eram as palavras. E um outro post dele também falando mal do Olavo de Carvalho. As pessoas mudam, que não sei quem tal, não sei nem se esses posts eram verdade, mas se você conhece o Fernando Melo, muito provavelmente você sabe do que eu tô falando. Então, eu fico aqui questionando. Pô, o camarada fala que é de direita, sabe a iminência da esquerda poder voltar ao poder. Qual que é a jogada mais inteligente de um cara aí que fala que é muito inteligente, que estuda não sei quantas horas por dia, que fala que é a solução, quer saber qual é a solução dos problemas? Fala comigo que eu resolvo. Essa é a imagem que ele vende. Como que pode ser inteligente você desidratar o único governo de direita que a gente tem em décadas, fazendo ele, por exemplo, sofrer um possível impeachment, sabendo que a esquerda pode voltar? Como que essa pode ser a melhor estratégia? Será que a melhor estratégia não seria esperar para 2022, apoiar um outro candidato de direita que você achasse melhor? Mas não, vamos aqui desidratar o governo, mostrar tudo que ele faz de errado, porque com certeza o presidente Bolsonaro é o problema do país, né? Não tem nada pior aqui, realmente a ameaça que a gente tá falando aqui é a do presidente Bolsonaro. Então fica registrado aqui o meu total descontentamento com esse Fernando Melo, que parecia ser alguém aliado, parecia realmente ser alguém que tava ao lado do presidente Bolsonaro, e a questão aqui não é ficar ao lado dele, ficar paparicando o presidente Bolsonaro, falar que ele faz certo e tudo. Aqui no meu próprio canal eu, por exemplo, já critiquei uma decisão do Cássio na reeleição lá do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Tem vídeo meu criticando o Cássio Nunes aqui, eu não tô falando pra você ser literalmente um gado do presidente Bolsonaro. Agora, vira público no seu canal, se bancar de o espertalhão, eu resolvo todos os problemas. Não quero desestimular você da manifestação não, mas você acha inteligente fazer isso no dia tal que não sei o que, mas não tô querendo te desestimular não, hein? Tá certo, pessoal? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Isso é realmente alguma coisa que tava me irritando, porque uma coisa é você ver a esquerda batendo, outra coisa é você ver um suposto aliado batendo de uma forma tão sórdida, dessa forma. Enfim, fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, beleza? Até a próxima.